Olá, o material que a gente tem hoje é um conjunto de anotações e resumos sobre a reforma tributária no Brasil. E a primeira impressão, sabe, é que a gente está olhando por cima do ombro de alguém estudando para um concurso. Exato. É tudo muito condensado. Muito. Cheio de mnemônicos, artigos de lei, pontos-chave. É um verdadeiro atalho para o essencial. Um atalho, com certeza. E a nossa missão aqui vai ser descompactar esse material. Tentar entender a lógica por trás dos novos tributos, o IBS e a CBS. Qual é a grande ideia que move essa mudança toda? Pois é. E o curioso dessas anotações é isso. Parecem só pílulas de conhecimento bem diretas. Mas quando você olha os detalhes que eles escolheram destacar, percebe que a estrutura por trás é um quebra-cabeça bem complexo, sabe? Cheio de pegadinhas importantes. É como ler as notas de rodapé de um contrato gigantesco, é ali que a história de verdade é contada. Boa. E vamos começar por um ponto que salta aos olhos nessas notas, até pelo nome: o imposto do pecado ou imposto seletivo. É um nome que já vem com o marketing embutido, né? Totalmente. E as fontes são claras. O objetivo é desestimular o consumo de produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente, como cigarros e bebidas alcoólicas, com uma cobrança extra. É o governo usando o bolso do consumidor para fazer política de saúde e ambiental também. Basicamente, a ideia é tornar o que é prejudicial mais caro. E esse imposto é só a faceta mais famosa de um conjunto de princípios que, segundo a Constituição, deveriam guiar toda a reforma. Uma das anotações, aliás, traz um mnemônico ótimo para não esquecer. STJ coopera em defesa do meio ambiente. Ok, vamos decifrar esse código então. É mais simples do que parece. Cada parte remete a um princípio do artigo 145. S de simplicidade, para acabar com aquele manicômio de regras que a gente tinha. T de transparência, a ideia de que a gente finalmente saiba quanto está pagando de imposto em cada produto. J de justiça tributária, que busca reduzir a regressividade, ou seja, evitar que o imposto pese mais no bolso de quem tem menos. E defesa do meio ambiente se conecta direto com o imposto do pecado. Certo, entendi. E o coopera, o que significa? Esse é o princípio da cooperação. A meta é criar um ambiente de colaboração entre o fisco e o contribuinte. A ideia é diminuir a briga na justiça, que hoje é um problema crônico no Brasil. Essa lista de princípios soa muito bem no papel. Simplicidade, transparência, mas essa ideia de cooperação entre fisco e contribuinte me parece a mais difícil de alcançar, não? A relação sempre foi de desconfiança mútua. O que nessas notas sugere que isso pode realmente mudar, além da boa intenção? É uma excelente pergunta. As notas não entram muito nesse mérito cultural. Elas focam mais no mecanismo. A aposta da reforma é que, ao simplificar as regras e torná-las mais claras, a margem para interpretações dúbias diminui. Menos espaço para dúvida. Exato. Menos dúvida, menos motivo para briga. A cooperação seria uma consequência de um sistema mais racional e não só um pedido de vamos ser amigos. Mas, sem dúvida, é a meta mais ambiciosa e talvez a mais frágil de todas. A prova de fogo mesmo está na implementação dos novos impostos. E aí a gente entra nas estrelas da reforma, o IBS e a CBS, que é onde esses princípios todos têm que funcionar na prática. As notas dizem que eles são quase irmãos siameses. E são mesmo. Foram desenhados para operar em espelho. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, é de competência dos estados e municípios. A CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, é federal. Mas a base de cálculo, o fato gerador, as regras de isenção, é tudo praticamente idêntico. A mesma lógica para os dois. A mesma. Ambos incidem sobre uma base super ampla de bens, serviços e direitos, incluindo importações. Mas a alma deles está num conceito-chave: a não cumulatividade plena. O famoso princípio da neutralidade que as anotações destacam. O que isso significa no dia a dia de uma empresa, na prática? Significa que todo imposto pago na compra de insumos vira crédito para abater do imposto a ser pago na venda. Pensa numa fábrica de cadeiras. Ela compra madeira e paga IBS e CBS nessa compra. Esse valor pago vira um crédito na conta dela. Quando ela vende a cadeira pronta, ela calcula o imposto devido e usa aquele crédito para diminuir o valor a pagar. Ah, entendi. O resultado é que o imposto só incide sobre o valor que a fábrica agregou,
não sobre o custo total. Isso evita o efeito cascata, onde se paga imposto sobre imposto. E para garantir que isso funcione igual em todo lugar, as notas frisam. A legislação será única em todo o território nacional. Isso sempre foi um ponto de atrito enorme. Uma legislação única. Isso não soa como uma perda de autonomia para estados e municípios? Como as anotações resolvem essa contradição? Porque se não resolverem, a reforma já nasceria politicamente morta. E esse é o pulo do gato da negociação política, que está bem destacado nas fontes. A legislação é única. As regras do jogo são as mesmas para todos. Mas a alíquota, o percentual do imposto, não é. Cada estado e cada município vai definir a sua própria alíquota por lei específica. Então, quando alguém compra um produto, a nota fiscal vai mostrar uma alíquota final, que é a soma da alíquota federal, da CBS, da alíquota do estado de destino e da alíquota do município de destino. Ou seja, a autonomia para definir o tamanho da sua fatia do bolo está preservada. Exatamente, a autonomia foi mantida aí. Entendi. A regra é federal, mas o caixa é local. É um equilíbrio bem delicado. Agora, vamos mergulhar um pouco mais nos detalhes, porque as fontes estão cheias deles. Um ponto que se repete é a desoneração da compra de bens de capital. Máquinas, equipamentos. As notas dizem que isso é impositivo, não é uma escolha. Exato, a Constituição manda desonerar o investimento. A ideia é baratear a modernização das fábricas, das empresas. E para fazer isso, o legislador tinha 3 caminhos possíveis. As notas trazem outro mnemônico para isso, a palavra crédito. Outro mnemônico. Sim. O C é de crédito integral e imediato, que é a regra geral. Comprou a máquina, o imposto pago vira crédito na hora. O R é de redução de 100% da alíquota, ou seja, zerar o imposto na fonte. E o D é de diferimento, que significa adiar o pagamento do imposto para uma etapa futura. Certo. E na prática, como ficou? Qual foi a escolha? A regra principal é o crédito imediato, mas as anotações mostram que a lei já criou exceções para facilitar ainda mais. Por exemplo, a possibilidade de suspender o imposto, que virá alíquota zero depois que a empresa de fato incorpore o equipamento. E para casos bem específicos, como a venda de tratores para pequenos produtores rurais ou caminhões para transportadores autônomos. Que não são contribuintes do imposto. Exato, eles não teriam como usar o crédito. Então, para eles, a lei já foi direto na alíquota zero. É uma forma de não deixar ninguém de fora do incentivo. Ok, o incentivo para o grande investimento em máquinas ficou claro, mas isso me faz pensar no outro lado da moeda. E o pequeno, o empresário do Simples Nacional. Ele não acaba sendo engolido por essa nova lógica de créditos? Essa é a preocupação de sempre, né? E as anotações são bem detalhadas nisso. O optante do Simples terá uma escolha. Ele pode decidir recolher o IBS e a CBS como uma empresa normal, fora do regime simplificado, se for vantajoso para ele. Ou ele pode continuar no Simples. E se ele ficar no Simples? Aí entram 2 regras fundamentais. A primeira é que ele próprio não pode se apropriar dos créditos de IBS e CBS que paga nas suas compras. Essa é a contrapartida por ter um regime com alíquotas e burocracia menores. Peraí. Se ele não pode pegar crédito, ele não acaba vendendo um produto ou serviço mais caro em termos tributários para a próxima empresa da cadeia? Isso não prejudica ele na competição com empresas maiores? Exato. Esse seria o risco. Ele seria expulso da cadeia produtiva porque comprar dele seria ruim para o cliente. E é por isso que a segunda regra é crucial, e as anotações a destacam bem. O comprador da empresa do Simples, desde que esse comprador não seja do Simples, pode sim se apropriar do crédito do imposto. Ah, então o comprador pode. Pode. O valor do crédito vai ser exatamente o que foi pago pela empresa do Simples dentro da sua alíquota unificada. Isso resolve o problema. Garante que a empresa pequena continue sendo uma fornecedora viável e mantenha a corrente da não cumulatividade intacta. É um mecanismo inteligente para não quebrar a cadeia. Agora, olhando uma das tabelas aqui nas fontes, veja uma lista de regimes específicos, diferenciados, favorecidos. Confesso que isso parece uma contradição gritante com aquele princípio da simplicidade que a gente falou no começo. A gente simplifica o sistema para depois criar um monte de exceções. Onde a teoria da simplicidade encontra a complexidade da economia real. É inevitável.
Essas exceções foram a forma que a Constituição encontrou para lidar com setores que simplesmente não se encaixam na regra geral do débito e crédito. A tabela nas fontes organiza bem. Os regimes específicos são para setores como combustíveis, que terão uma tributação monofásica cobrada uma vez só lá na refinaria. E para serviços financeiros, hotéis, parques de diversão, onde calcular o valor agregado é muito complicado. Certo. E os diferenciados e favorecidos? Os diferenciados são basicamente alíquotas reduzidas. As notas citam reduções de 60%, 30% ou até isenção total. Isso para setores considerados essenciais, como saúde, educação e uma cesta básica nacional de alimentos. Já os regimes favorecidos mantêm benefícios que já existiam. O principal exemplo é a Zona Franca de Manaus, por questões de desenvolvimento regional, e o próprio Simples Nacional. Mas essa quantidade de exceções não corre o risco de virar o manicômio tributário versão 2.0? Onde a gente traça a linha entre uma exceção que é necessária e um lobby que conseguiu um benefício? Esse é o debate central que vai permear a regulamentação da reforma por anos. A Constituição deu as diretrizes gerais, mas a lista exata de quais produtos e serviços entram em cada regime diferenciado, por exemplo, ainda está em aberto. Depende de lei complementar. Entendi. O risco de o sistema se tornar complexo novamente existe e é bem real. A simplicidade, no fim, ficou na estrutura geral, mas o dia a dia vai ter essas camadas de complexidade. Falando em regras específicas, tem uma nas anotações que me chamou a atenção pela engenhosidade. É a que trata de quando o próprio governo, seja a União, um estado ou um município, compra bens ou contrata serviços. Ah, sim. A regra do artigo 149C. É um mecanismo bem curioso. A lógica é a seguinte: quando a administração pública contrata uma empresa, o IBS e a CBS são cobrados normalmente na nota fiscal. Só que a arrecadação desses tributos, nesse caso específico, vai 100% para o cofre do ente público que está pagando a conta. Mas como isso funciona na prática? O imposto não é compartilhado entre União, estados e municípios? Não nesse caso. E a anotação faz questão de gritar, né? Cuidado não é zerar o imposto, mas destinar todo o seu valor cobrado à entidade contratante. Então, como fazem? O mecanismo é uma espécie de mágica contábil. Se o município contrata uma obra, na hora de calcular o imposto, a alíquota da União e do Estado são zeradas, e a alíquota do próprio município é aumentada na mesma proporção. No final, o valor total do imposto na nota é o mesmo, mas o dinheiro vai todo para quem está contratando. É como se o governo estivesse se pagando. Tira o dinheiro do bolso esquerdo, que é o orçamento para a obra, e coloca no bolso direito, que é a arrecadação de impostos. Exatamente essa a analogia. O patrimônio total do governo não muda, o dinheiro só trocou de bolso. O efeito líquido na arrecadação consolidada é zero, mas a regra fiscal de que toda operação tem que ser tributada é cumprida. É uma solução para um problema que o próprio governo criaria para si mesmo. Certo. Juntando todas essas peças, então, qual é o retrato que emerge dessas anotações? Fica claro que a reforma é uma tentativa de construir um sistema de imposto sobre valor agregado nos moldes internacionais, buscando ser mais racional, mais transparente. A grande promessa é acabar com a guerra fiscal e com a cumulatividade caótica do sistema antigo. Sim, essa é a promessa. Mas a complexidade não sumiu, né? Ela só foi reorganizada. Agora ela mora nessas inúmeras exceções, nos regimes especiais e nessas regras de alocação de receita. O sistema está desenhado na Constituição, mas a forma como os músculos e nervos vão funcionar, o dia a dia da operação, ainda depende de uma série de leis complementares que estão sendo debatidas agora. As próprias fontes que a gente analisou deixam isso claro em vários pontos. Por exemplo, como vai funcionar exatamente a devolução de imposto para pessoas de baixa renda, o famoso cashback? Sim. Quais serão os prazos e as regras para as empresas receberem de volta os créditos que acumularem? O diabo, como sempre, mora nesses detalhes. E essa discussão está longe de acabar. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O material que a gente analisou foca muito na arquitetura legal e fiscal da reforma. Mas a questão que fica para se pensar é como essa estrutura toda
com seus regimes específicos, diferenciados e favorecidos, vai de fato impactar o preço que aparece na etiqueta por consumidor. A simplicidade prometida na arrecadação vai se traduzir em simplicidade e clareza na ponta final da cadeia? Ou o consumidor vai continuar sem entender por que as coisas custam o que custam? Essa talvez seja a pergunta de R$ 1 trilhão que só o tempo poderá responder.